A paz do Senhor para vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor José Weider. Nós estamos na classe de juvenis. Nós estamos na lição de número 5. O tema dessa lição é Regras para um Louvor, nota 10. Nós temos 3 objetivos específicos para serem alcançados na lição de hoje. O primeiro objetivo é mostrar a seriedade do louvor a Deus. O segundo objetivo, pontuar que a música não adequada para o louvor, ou seja, há sim músicas, ritmos que não são adequados para se louvar a Deus, independente se a pessoa gosta desse ritmo ou não, pode não ser adequada para um louvor ao Todo-Poderoso. E o terceiro objetivo é explicar a importância de oferecermos um louvor puro a Deus, ou seja, o adorar em espírito e em verdade, em sinceridade. A adoração necessita ter intenção mais ação. Então, a adoração não é apenas a ação de fazer algo. Exemplo, no Antigo Testamento, na lei, existem vários aspectos a serem observados de forma física ali na lei, né? Então, para o povo de Israel, para os israelitas, há muitas ações que deveriam ser feitas. Porém, simplesmente cumprir o que estava escrito não significava adorar a Deus. Significava apenas observar uma prescrição. Agora, quando um israelita tinha a intenção de realmente cumprir a lei, de cumprir a palavra, porque a intenção dele era agradar a Deus, e ele então realizava as ações ordenadas, aí está um ato de adoração. Intenção mais ação. Se nós verdadeiramente amamos o próximo, isso nos leva a agir em favor dele de alguma forma. Nós temos intenção mais ação, novamente. Então, o nosso louvor a Deus de mesma forma. Todos os cultos nossos, nós cantamos a Deus, não é verdade? Existe lá o período de louvor, onde há várias músicas, vários hinos sendo entoados. É claro que há pessoas que nitidamente apenas batem boca naquele momento e fazem de forma mecânica, né, enquanto estão sentados nos bancos. Enfim, há pessoas que realmente vão cantando de forma mecânica. Então não tem uma intenção de adorar. E se é de forma mecânica, então não há adoração. Agora, quando você tem a intenção de realmente prestar um culto ao Todo-Poderoso e canta as letras doutrinariamente corretas, enfim, bem feitas, realmente escritas para uma adoração ao Senhor, você verdadeiramente está neste momento louvando a Deus, adorando ao Todo-Poderoso. Nosso textuário se encontra no livro de Salmos 149, verso 1. Assim está escrito: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Então o louvor ele é direcionado ao Senhor, a Deus. Ele é direcionado a Yahvé, um cântico novo. Já é uma pessoa que ela está andando com Deus, passou pelo novo nascimento, ela está regenerada, ela tem um novo canto no seu ser. Esse cântico novo também é para o Senhor, é direcionado para Deus. Nossa leitura bíblica e classe está no livro de Levítico, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa leitura, porque aqui nós vamos entender o primeiro objetivo desta lição: mostrar a seriedade do louvor a Deus. E os filhos de Arão, que era o sumo sacerdote escolhido por Deus e ungido, assim como seus filhos, Nadab e Abiú, sacerdotes, tomaram cada um seu incenso. Esses dois sacerdotes aqui, Nadab e Abiú, eles eram pessoas proeminentes dentre o povo de Israel. Eles eram filhos do sumo sacerdote. E eles estavam muito próximos à liderança do povo de Israel naquele momento. Então era natural se acreditar que quando Moisés e Arão morressem, seriam Nadab e Abiú que poderiam ocupar-lhes o cargo, ocupar-lhes então a posição.
Então nós estamos falando aqui de pessoas realmente muito elevadas dentro da congregação de Israel. E mais do que isso, o texto também vai revelar que eram pessoas que estavam muito próximas ao próprio Deus. Vamos continuar. Tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Esse fogo estranho aqui é um fogo criado por ação humana. Então eles trouxeram um fogo criado por ação humana para o incenso. E na verdade já havia um fogo criado por ação divina ali no tabernáculo, no Mishkan, o tabernáculo móvel. Esse episódio se deu na inauguração do tabernáculo. Então, nesse dia de festa, um dia de louvores, um dia de inauguração do tabernáculo, esses dois sacerdotes vêm trazer então seu incenso até o Senhor, só que com um fogo que foi criado pela ação humana. Então saiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Olha o versículo 3 o que diz. E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou dizendo. Falou a quem? Falou a Moisés. Então isso é o que o Senhor me disse. Serei santificado naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Aqui, no hebraico, essa expressão aqui, naqueles que se cheguem a mim, serei santificado naqueles próximos a mim. Ou seja, duas pessoas próximas a Deus acabaram morrendo neste momento, porque não prestaram atenção aqui em algo, né? Isso, e trouxeram então para Deus um fogo estranho, algo que Deus não ordenou, eles fizeram. E isso gerou temor em toda a congregação do povo de Israel. Veja bem, dar um exemplo para vocês aqui. Estamos vivendo esse momento ainda, né, de pandemia, de distanciamento social. E imagine comigo se nesse momento de pandemia apenas as pessoas que não servem a Deus fossem acometidas por esse mal e fossem então aí levadas a óbito ou passassem por momentos terríveis, né, isso de sua saúde, debilidade física. Como seria se somente pessoas que não servem a Deus passassem por isso? Certamente, os justos, aqueles que servem a Deus, eles estariam confiantes, estariam confiados. Não é verdade? Certamente você estaria mais seguro, estaria, quem sabe, até se sentindo superior aos demais. Porém, quando nós sabemos que essa enfermidade atinge também aqueles que servem a Deus, atingiu muitos daqueles que servem a Deus, o que ocorre então? O que ocorre é que o temor a Deus acaba tomando conta de todos indistintamente. Então, não apenas os que não servem a Deus temem, mas também os que servem a Deus passam a observar com maior rigor aquilo que Deus está dizendo. É o que acontece aqui nesse caso. Dois próximos a Deus, dois sacerdotes próximos a ele, acabaram morrendo. Então, toda a congregação foi levada a um maior temor. Versículo 4. E Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, ou seja, primos de Nadab e Abiú. E disse-lhes, chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas. Isso mostra que as roupas que eles estavam usando não foram queimadas. Quando Deus, então, enviou fogo até eles, as roupas não foram queimadas, apenas os sacerdotes. A tradição também diz que esse fogo ardeu dentro deles. Então foi um fogo que entrou e ardeu por dentro, e não por fora os consumindo. Então chegaram e levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar, não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos
toda a casa de Israel lamentem esse incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor, e fizeram conforme a palavra de Moisés. Então aqui um exemplo de temor, da seriedade do louvor a Deus, de se observar como louvar a Deus. Nosso sintetizando, ele vem dizendo que todos nós temos gostos musicais e há muitos gostos musicais diferentes. Somos formados por diferentes grupos de pessoas. Nessa multidão, né, de gostos musicais, será que Deus também tem seus gostos musicais? Será que existem, então, ritmos que não são adequados para o louvor a Deus? Ritmos que Deus não se agrada, que Ele não aceita? Bom, é evidente que sim. Há uma regra que determine como deve ser o louvor no culto? Também sim, existe uma regra que determine como deve ser o louvor no culto. Nós sabemos que o nosso adversário também tem de suas artimanhas e utiliza vários ritmos, várias melodias para atrair pessoas ao pecado. Logo, esses ritmos, essas melodias já desagradam a Deus. Qual deve ser então o ritmo para um culto, congregacional, para um louvor congregacional? Vamos iniciar. Nós estamos agora na introdução e diz: domingo, todos estão na igreja, pois a qualquer momento vai começar mais um culto. Como nas vezes anteriores, o grupo de louvor se prepara para louvar a Deus com uma série de hinos e músicas previamente selecionadas e ensaiadas. Soam as primeiras notas e começa a canção. São muitos sons. Como eu disse já um pouquinho antes, nesse momento em que o grupo ou o período de louvor está cantando a Deus, muitos estão também ali dentro da congregação cantando de forma mecânica, apenas acompanhando as letras, acompanhando uma melodia, mas sem a intenção, sem prestar devida atenção naquilo que está cantando. Há também que se tomar cuidado com erros doutrinários nas letras dos hinos. Nós vamos abordar isso rapidamente nessa lição. Primeiro tópico: o bom louvor exige boa educação. Hoje em dia, tem de tudo um pouco na música evangélica, mas é preciso procurar bem para encontrar música de qualidade. Não é porque tem um título ali, música evangélica, ou um cantor cristão ali, um cantor evangélico está entoando aquela letra, que é uma música verdadeira, genuinamente evangélica. Eu me lembro da nossa primeira lição desse trimestre e eu te convido a voltar a assistir a primeira lição, porque casa muito bem com esta quinta lição aqui. E nós citamos a música Baby Baby, de Amy Grant, que era uma cantora cristã. Mas a música em si não tem nada a ver com louvor a Deus. Apenas fala ali de um relacionamento, de amor, né, entre um homem e uma mulher. Baby Baby, uma paixão aqui humana. Não tem nada a ver com louvor ou com adoração a Deus, porém, como estava em um CD de uma cantora cristã, e o CD tido como CD evangélico, acabou estando ali no meio como uma música evangélica, mas que não é uma música de louvor a Deus, não é uma música de adoração. Para compor-se, então, uma música, é necessário realmente muito estudo, muita dedicação, muita dedicação. Nós temos aqui alguns exemplos de limitações. Nós somos seres humanos e temos limitações culturais, limitações educacionais, vários tipos de limitação. É claro que Deus também nos ajuda em nossas limitações, porém, cabe a nós melhorarmos. A lição dá aqui como exemplo a prova do Enem e as provas de vestibular. Para se fazer o Enem, você que já fez o Enem, ou você que pretende prestar o Enem também, você com certeza estudou ou está estudando, está se dedicando para prestar então o Enem ou algum tipo de concurso público no futuro. Se para participar de uma prova ou de uma apresentação aqui humana, de cunho humano, secular, é necessário dedicação e a gente tenta realmente atingir uma perfeição nas notas alcançadas ali. Em relação à música, ao louvor a Deus,
De igual forma, é necessário dedicação, é necessário estudo, atenção àquilo. Os músicos, você aí que conhece o cantor Leonardo Gonçalves, ainda essa semana eu estava vendo, ele estava dando testemunho de por que ele não tem cantado tanto mais, e ele falava sobre a dedicação que ele teve, né, com a voz dele, quanto estudo, quanto a parte de teoria, quantos ensaios diários, ensaios entre 1 hora e meia e 2 horas todos os dias, durante vários anos, para que ele conseguisse atingir então notas, conseguisse fazer marabarismos com a sua voz, como ele fazia muito bem. Então, é realmente necessária essa dedicação. Da mesma forma, músicos excepcionais passam horas e mais horas todos os dias ensaiando, tentando melhorar a sua performance musical. É por isso que o período de louvor da igreja também tem seus ensaios, tem períodos longos de ensaio, os músicos se dedicam longamente também para atingir aí a perfeição ou estarem mais próximos da perfeição no momento de louvar a Deus, de se adequar ali então na música para o Senhor. Vamos continuar. Veja bem, Deus não faz aquilo que é nossa obrigação. Tem um versículo que é muito sério, diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Em outra versão diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. É necessário, então, sim, muita dedicação, muito estudo, tanto na parte da pregação, do ensino da palavra de Deus, quanto na ministração do louvor. Como vimos também em lições anteriores, Martinho Lutero utilizou os hinos, a composição musical, as letras para instruir o povo. Então, aquele que canta também ensina, aquele que canta também está instruindo através do louvor, através do canto, daquelas letras cantadas. Então, os hinos, as letras entoadas, as letras doutrinárias ali entoadas, elas também servem para ensinar o povo sobre a verdade do Evangelho, sobre a verdade cristã. Então você, músico, também é sim um ensinador através daquilo que você está fazendo. E todo aquele que ensina, é necessário que haja dedicação ao ensino. É necessário que haja leituras e boas leituras que possam ampliar a sua visão, ampliar a sua mente, a sua cognição. Da mesma forma, o músico. Tópico 2. O bom louvor exige boa doutrina. Aqui nesse tópico nós temos uma citação de um hino que era cantado assim: há alguns anos, cantou-se em nossas igrejas uma música cuja letra em determinada parte dizia: és Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel, Deus de aliança, Deus. Essa parte aqui da música, ela vai de confronto a um texto bíblico. No livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 23, assim está escrito: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Veja, então nós temos uma incoerência doutrinária dentro desse hino. Depois de muitas críticas, o cantor desse hino até mudou a letra. E o hino passou a ser: és Deus de perto, também de longe, nunca mudastes. Então ele corrigiu depois de ouvir ali várias críticas. Também é importante falar que a nossa música cristã aqui brasileira é influenciada por muitas culturas, a cultura americana principalmente. E dentro dos nossos louvores aqui, das nossas letras, das composições, há muita influência também da teologia da prosperidade. Essa teologia da prosperidade, ela praticamente vai dizer que Deus é obrigado a nos fazer vencer, a nos dar vitória, a nos fazer prosperar. Somos obrigados, então, a prosperar materialmente aqui no mundo. E isso aqui a gente vê muito nas letras dos hinos, e os hinos passaram a ser voltados para o povo de Deus
e não mais para Deus. Então são hinos que falam: você vai ter vitória, você vai vencer, você vai prosperar, você vai crescer, né? Aquele que zombou de você, ele vai ver o teu crescimento, você vai prosperar, crescimento material mesmo. Estamos falando aqui de dinheiro, de bens, de coisas dessa terra, mas e quanto ao crescimento espiritual? E quanto a fazer a obra de Deus para ver o crescimento da obra de Deus em si e não um crescimento pessoal, físico, terreno, né? Onde fica isso? Onde ficam então as palavras do apóstolo Paulo ou a vivência que os apóstolos tiveram, os primeiros discípulos de Cristo tiveram, os pioneiros da fé cristã realizaram? Onde ficam então aqueles passos de fé onde, não olhando para as coisas da terra, mas olhando para uma promessa, caminhavam firmes em direção ao futuro, padecendo dificuldades, sim, padecendo, abrindo mão dos próprios sonhos para poder alcançar uma maior esperança em Deus, uma maior recompensa espiritual e não material. No livro de João, capítulo 16, versículo 33, assim está escrito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus dizendo, então na teologia da prosperidade nós não vamos enfrentar dificuldades. Porém, a verdade é que mesmo Cristo as enfrentou. E nós não somos melhores que o nosso mestre, melhores que o nosso Senhor. Basta um discípulo ser igual ao seu mestre. Basta nos seguirmos então os passos de Jesus como ele andou. Paulo também escreveu dizendo, em tudo somos atribulados, temos tribulações, mas não angustiados, porque temos o Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Nosso terceiro tópico, o bom louvor exige coerência. Outra questão importante é quanto ao ritmo e às melodias dos louvores que entoamos a Deus nos cultos. Por mais que gostemos de um determinado estilo musical, nem sempre ele casa com a proposta de um louvor congregacional. Sim, é isso mesmo. Existem ritmos que não devem ser utilizados numa adoração a Deus. Ritmos esses que devem ser realmente, de repente você até goste, né, de determinados ritmos, um rock pesado, um heavy metal, algo assim, e isso não deve ser utilizado na adoração a Deus. Há muitas pessoas utilizando ritmos que realmente fazem muito barulho, né, ritmos que movimentam mais o corpo do que o espírito, utilizando funk, colocando ali no funk uma letra gospel, uma letra evangélica e tentando levar isso para uma adoração a Deus, utilizando ali então ritmos que nitidamente eles estão distanciados do Senhor. Eu quero lembrar a vocês que Satanás, ele foi um querubim ungido da guarda. Tem muita experiência, ele viu Deus pessoalmente, sabe exatamente do que Deus gosta, do que Deus não gosta, exatamente do que é uma adoração a Deus e o que não é uma adoração a Deus. Agora veja bem, você acredita mesmo que ele, nosso inimigo, não interfere também dando inspirações? Nós já falamos o que significa ser inspirado, ter uma inspiração. É ser possuído por um espírito. Tive uma inspiração, fui possuído por um espírito. Você acha que Satanás não dá inspirações para pessoas comporem melodias, ritmos sonoros, letras de músicas? Você acredita mesmo que não? Que é apenas o espírito humano ou apenas o Espírito de Deus que age nessa área? Então devemos tomar cuidado e saber separar bem os ritmos para adorar a Deus. Há ritmos que são ritmos hipnóticos, são utilizados aí em sessões, utilizados para transe, entrar num transe, em algo transcendental e assim ascender a novas experiências espirituais, como é o caso na Índia. Na Índia, né, em vários outros países, em várias raves também são utilizados esse tipo de sons que induzem ao transe. E aí é onde nós acabamos sabendo de várias pessoas que ficam endemoniadas e realmente entram nisso e são levadas por demônios a fazerem coisas que depois elas não se lembram e vão se arrepender muito do que fizeram quando ficam sabendo do que foi feito. Cuidado com os ritmos sonoros. Se o seu coração está apegado a um ritmo que você compreendeu por essa lição,
que não agrada a Deus, ore. Ore ao Senhor, porque Ele pode transformar também o seu coração. E nosso último tópico, o bom louvor, exige reverência. Como vimos na história dos filhos do sacerdote Arão, servir a Deus é coisa muito séria. Assim como Deus não aceitava fogo estranho no altar, não devemos oferecer a Ele um louvor estranho, mal feito, ou pior, com ensinamentos errados. Quando você souber que vai louvar a Deus, vai ter a oportunidade então de cantar, você cantor cristão, você que sempre ali está louvando ao Senhor, que gosta de ter essa oportunidade, vá preparado. Vá preparado para que você não caia naquela frase: eu não ensaiei, minha voz não está adequada, mas como é para Deus, vou louvar a si mesmo. Deus entende, né? Eu quero te lembrar que Deus é o grande rei. Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, dominador do universo. Que tipo de louvor, com que tipo de postura nós devemos estar diante dele para lhe prestar então adoração e honrá-lo com louvores? Recordando com você, adoração é intenção de fazer, mas a ação propriamente dita. Para concluir, de nada adianta irmos ao culto, ouvirmos um louvor bíblico, coerente, bem composto, bem tocado, se em nós não houver de verdade um desejo sincero de cultuar a Deus, a intenção. Nós não podemos cantar porque achamos a música bonita ou o ritmo legal. Mergulhe na letra, tenha a intenção de adorar, eleve seus pensamentos até o trono da graça e aí, espontaneamente, você adorará a Deus pelo que Ele é e o louvará pelo que Ele faz. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Salmo 95, verso 1. Assim nós chegamos ao término de mais essa lição. Eu espero que tenha sido bênção para você, para sua casa. Eu te espero no próximo domingo. Nossa lição de número 6 tem o seguinte título: Eu, um levita? Deus te abençoe, te dê uma ótima semana. A paz do Senhor.